Queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento, né, que hoje virá como sempre, né, através do Chiquinho de Jesus, e virá através do livro. O livro é A Sombra do Abacateiro, né? A Sombra do Abacateiro. Porque, como a gente sempre fala, o Chico Xavier ele fazia o seu culto, né, do Evangelho, segundo o Espiritismo, embaixo de um abacateiro, junto à natureza, exatamente como Jesus fazia, né, ao ar livre. Então, o Chico fazia esse culto lá, ao ar livre, em Uberaba, Minas Gerais, e vinha muita gente de várias partes do país para ouvir o Evangelho. O Evangelho, esse trabalho se realizava através da abertura ao acaso do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma das pessoas abria ao acaso a página que caía, cada uma das pessoas que estava ali em volta da mesa ia dar a sua explanação, o seu parecer, o seu ponto de vista sobre o que entendeu, né, da informação da Boa Nova contida no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por final, quando todo mundo dava seu parecer, o Chico pegava o livro e aí vinha Emmanuel, através do Chico, e dava a devida explicação baseada no poderoso sol da verdade. E aqui nós estamos seguindo uma sequência desse livro. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento que todos nós passamos na face da terra. Então aqui, esse culto que o Chico fez embaixo da abacateira aconteceu no dia 18 de abril de 1981. Aí o autor do livro, né, que relatou, compilou, escreveu tudo, anotou tudo, todos os cultos, todas essas reuniões que o Chico fez embaixo do abacateiro, durante quase toda a década de 80, ele anotou e fez esse livro. Então, é o que é o Antônio Carlos Bacelli, ou Carlos Antônio Bacelli, mais conhecido por Bacelli, né? Aí ele nos diz assim: no dia 18 de abril do ano passado, comemoramos 124 anos de O Livro dos Espíritos. Ali, à sombra do abacateiro, em conversa amiga com vários confrades de outras cidades, aguardávamos a presença de Chico Xavier, como sempre acontece. Mas muitas caravanas do Brasil inteiro estavam presentes. Alguém tocava a inspirada melodia do poema Alma Gêmea, que Emmanuel fizera para Lívia. O ambiente era de muita paz. O Lar da Caridade, em Hospital do Pênfigo, de Uberaba, enviara uma caminhoneta carregada de sacos de macarrão para repartir com os pobres mais pobres. Maravilhoso exemplo, uma instituição que ampara perto de 500 pessoas, que luta com dificuldade, preocupando-se também com os que nem sequer têm onde morar, ajudando os grupos. Olha que coisa interessante. Então, o Hospital do Pênfigo, que vivia de doações, mandou uma caminhoneta cheia de alimento lá para o Chico para ser distribuído por pessoas que ainda passavam mais necessidade do que o do próprio hospital. Muito bem. Em meio a esse clima de amor, Chico chega e é recebido com palmas, que agradece desconcertado, como sempre, né? Com a voz pausada, ele leu o texto da mensagem evangélica da tarde, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então tem esse capítulo 5, aí eles foram direto no item. O item é bem e mal sofrer. Então agora o Chico vai nos falar sobre, não é, o bem, sobre todas aquelas pessoas, não é, que está passando por uma dificuldade, e algumas sabe
sofrer. E outras, mal, sofre muito mal, porque blasfema, fica inconformado e se revolta. Então, existe o mal sofrer e o bem sofrer. Então, esse vai ser o assunto que o Chico, ou o Emmanuel, vai nos falar neste exato momento. Aí ele fala que vários companheiros, né, aí já é o escritor do livro falando, né, o Carlos Antônio Bacelli. Vários companheiros são convidados pelo Sr. Uíque a tecer comentários sobre o assunto. E enquanto tal ocorre, percebo que Chico dialoga baixinho com os espíritos. Eu o vejo movimentando os lábios, como os que a monologar. Perto de mim, ouço uma senhora dizendo: eu gostaria de chegar mais perto dele. Mas de que jeito? Ela pergunta, né? Do outro lado, uma criança sustentada no colo por sua mãe, oferta ao Chico um ramalhete de flores silvestres. Ele sorri e agradece. Depois, discretamente, guarda as flores no bolso, de dentro do paletó, perto do coração. Quantos ali não daríamos tudo por 5 minutos mais intimamente com ele? É verdade. Parece que, percebendo o anseio de cada um, Chico pede para falar por alguns minutos. E o Chico fala: eu gostaria de oferecer-lhes pessoalmente mais tempo. Olha que coisa interessante. A maior parte das pessoas que estavam ali, como aconteceu comigo mesmo, nas vezes que estive lá, a gente daria qualquer coisa para estar próximo do Chico. Mas o Chico, ele antevê as coisas. Ele intui as coisas. Ele percebe o anseio das pessoas daquela multidão. E o Chico, antevendo, intuindo que as pessoas gostariam de estar próximo dele, conversar com ele mais intimamente, então aí ele pede a palavra e começa a falar. Aí ele fala: eu gostaria de oferecer-lhes pessoalmente mais tempo. Às vezes a gente comete a falta de ingratidão sem desejar. Tenho procurado cumprir com os meus deveres para com os espíritos amigos e para com os espíritas amigos. E ele fala do seu estado de saúde atual, do tempo reduzido que ainda lhe resta no corpo. Eu me contento com a alegria de vê-los a todos. Gostaria de me sentar com cada um para conversar sobre nossas tarefas. E pede perdão por estar doente. Olha a humildade do Chico. Então ele está pedindo desculpa para todas aquelas pessoas por não poder estar com cada um intimamente. E pediu até perdão pelo fato de estar doente. Que humildade. E pede perdão por estar doente. Emmanuel, presente ao culto, pede agora ao Chico que fale um pouco sobre o tema do Evangelho que se intitula Bem Sofrer e Mal Sofrer. À medida que a providência divina determina melhoras para nós, aqui já é Emmanuel falando, à medida que a providência divina determina melhoras para nós na terra, inventamos aflições. Para cultivar o solo, nós temos o auxílio do trator. Antes, só possuíamos carros de boi. Hoje temos veículos motorizados, encurtando distâncias, mas não nos contentamos com os 80 quilômetros. Aí excede velocidade. Antes, andava-se a pé. Hoje, a geladeira conserva quase tudo. Antes, plantava-se canteiros. Tá vendo só o exemplo que o Emmanuel está dando? Tudo isso aqui ele está falando, não é? Se baseando no tema em questão. E o tema foi bem sofrer e mal sofrer. Ele deu alguns exemplos aqui, de pessoas que antes não tinha máquina de lavar, antes não tinha carro e andava a pé, não é? Então, antes se cultivava o terreno com arado, não é? Era um trabalho manual e exaustivo, hoje já tem um trator que faz tudo isso. E mesmo assim, as pessoas reclamam. Aí ele continua. Fala do conforto em que o homem vive
e do seu comodismo espiritual. É que precisamos de contentar-nos com o que temos. Tá vendo? A gente precisa se contentar com o que tem. Não é? Estamos ricos sem saber aproveitar a nossa felicidade. Antes as pessoas idosas desencarnavam conosco. E é verdade, eu presenciei muito isso. O velório era dentro de casa. A pessoa desencarnava dentro de casa. Agora é nos hospitais. Muito bem, hoje as mandamos para os abrigos, então. Hoje a gente manda o parente para o asilo, ou os abrigos de velho. Não é? Tínhamos um pouco de prosa durante o dia, não tinha um pouco de prosa durante o dia? Muito bem. A oração e a oração à noite. Então, durante o dia se conversava. E à noite fazia-se oração. Agora, inventamos dificuldades e depois vem o complexo de culpa. E vamos para os psiquiatras. Se estamos numa fila e uma senhora doente nos pede lugar, precisamos cedê-lo. Recordemos-nos da prece padrão para todos os tempos, que é o Pai Nosso. Quando Jesus nos diz, pão nosso de cada dia. Então, a gente, na própria oração, nos provoca uma reflexão. A gente tem que pedir o pão para aquele dia. O dia de amanhã cuidará a Deus. A gente não sabe o que pode acontecer, a gente pode até desencarnar antes de chegar o outro dia. Muito bem. Por que acumular tanto? Por que a gente acumula tantas coisas materiais? Porque a gente acumula uma coisa material, o que vai acontecer? A gente fica vinculado a ela, porque nós temos responsabilidade e compromisso, e a gente fica vinculado a ela. Esse é que é o problema. Então, tem pessoas que têm casa de campo, tem casa de praia, tem vários automóveis. Quando a pessoa adquirir um bem desse, cada bem desse adquirido, a pessoa já se sentiu vinculado àquele compromisso, né? Pela responsabilidade que vai ter para preservar e conservar aquele bem. Com isso, a pessoa vai perder muito tempo para administrar aquele bem adquirido. E esse tempo que a pessoa perde, ela poderia dispensá-lo, proporcioná-lo para uma atividade no bem. É isso que o Chico quis dizer. Todo bem que a gente consegue, a gente fica vinculado pelo compromisso e pela responsabilidade. Então, vou repetir aqui. À medida que a providência divina determina melhoras para nós, na Terra, inventamos aflições. Então, ele está falando aqui que nós é que inventamos as aflições que a gente passa. Aí ele dá o exemplo. Para cultivar o solo, nós temos o auxílio do trator. Não tem auxílio do trator? Tem. Antes, só possuíamos carros de boi. Quando existia o trator, era o carro de boi. Hoje, temos veículos motorizados, encurtando distância, mas não nos contentamos com os 80 quilômetros. Então, a pessoa passa dos 80 quilômetros. Certa ocasião, o Chico foi numa outra cidade com os amigos dele, acho que faziam um culto religioso, e a pessoa, sem perceber, excedeu a velocidade. E o Chico pediu para descer. O Chico pediu para descer. Então, para que exceder a velocidade? Não há necessidade. Eu até esqueci esse fato que aconteceu com o Chico dos 80, que a pessoa excedeu a velocidade, né? Mas antes de terminar, eu vou me recordar. Aí ele fala aqui, para cultivar o solo temos auxílio do trator. Antes só possuíamos carros de boi. Hoje temos veículos motorizados encurtando distância, mas não nos contentamos com os 80 quilômetros. Antes, nós andava a pé. Hoje, antes a gente andava a pé. Agora que tem um carro, a gente passa dos 80 quilômetros por hora. Ou dos 90, como queiram, né? Isso aí, a gente não está procurando sarna para se coçar, é isso. Por isso que ele falou no começo, né? Que nós inventa aflição. Muito bem. Hoje,
a geladeira conserva quase tudo. Antes, plantava-se canteiro. Tá vendo? Muito bem. Fala do conforto em que o homem vive e do seu comodismo espiritual. Mas é verdade. Fala do conforto em que o homem vive e do seu comodismo espiritual. Então o homem, ele vive atrás de conforto. Muitas vezes, para dar o conforto para os filhos, para dar conforto para a sua família, ele trabalha noite e dia. Só que tudo nessa vida tem um preço. Ele trabalha noite e dia para viver um pouco mais confortavelmente. Mas ele está dando algo em troca, que é o mais precioso que ele tem, que é a saúde dele. Será que vale a pena? Então, é por isso que o Chico fala que a pessoa está procurando aflições, inventando aflição para ele mesmo. Aí ele fala que precisamos contentarmos-nos com o que temos. Feliz aquele que se contenta com o que tem. Allan Kardec tem um item do livro dos Espíritos de Allan Kardec que menciona um dos itens que mais nos aproxima da felicidade. Ele diz o seguinte, que para se conquistar a nossa proximidade da felicidade, que é a felicidade verdadeira, não tem na Terra. Não existe a felicidade verdadeira na Terra, mas existe algo, esse é um dos itens, que mais nos aproxima da felicidade. É para todo aquele que aprendeu a viver com o necessário. É o que o Chico está falando aqui. É o que ele está falando aqui. É que precisamos contentarmos com o que temos. Estamos ricos sem saber aproveitar a nossa felicidade. Tá vendo? Antes as pessoas idosas desencarnavam conosco. Hoje as mandamos para os asilos, para os abrigos. Não é? Tínhamos um pouco de prosa, não é? Durante o dia. Então as pessoas conversavam com as outras durante o dia. E à noite fazia-se oração. Agora inventamos dificuldades. E depois vem o complexo de culpa e vamos para os psiquiatras. Pois é. Se estamos numa fila e uma senhora doente nos pede lugar, precisamos cedê-lo. Recordemos-nos da prece padrão para todos os tempos, que é o Pai Nosso. Quando Jesus nos diz, o pão nosso de cada dia. Por que acumular tanto? Existem pessoas que possuem 35 pares de sapato? Onde é que irão arrumar 70 pés? Estamos sofrendo mais por excesso de conforto do que por excesso de desconforto. Olha que coisa interessante. Então, é interessante que a gente está sofrendo mais por excesso de conforto do que por excesso do que por desconforto. Morre muito mais gente de tanto comer e de tanto beber, não é vendo? Do que por falta de comida. Então, olha que coisa desse, isso aqui requer uma reflexão da nossa parte. Morre muito mais gente de comer e beber, de tanto comer e beber, do que pessoas morrendo de fome. É verdade, é só fazer a estatística que a gente vai perceber isso. O que mais existe hoje em dia são pessoas obesas de tanto comer, de tanta gula. Mas muito bem, nós estamos falando isso a nível de mundo, né? Muito bem. Morre muito mais gente de tanto comer e de tanto beber do que por falta de comida. A inflação existe porque queremos o que é demais. Tá vendo? É o consumo desenfreado. Olha por que existe a inflação. Aí ele continua, ele concluiu, esta é a opinião dos espíritos. Perdoe-me se eu falei mal, mas se eu falei mal, falei foi de mim. Pois é. É porque quem vacila é o médium, jamais o espírito. Quando terminou a locução, podia-se ouvir uma mosca voar. Tal a forte impressão que deixara sobre todos nós. Chico está coberto de razão. Aqui é o autor do livro, né? Chico está coberto de razão. Falou a pura verdade. Verdade que nem sempre queremos ouvir. Sim, quando o espírito silencia, Deus fala nele. Estávamos agora em silêncio e o verbo divino que vibrava pelos lábios de Chico ecoava dentro de nós. Então ficou aí para a nossa reflexão esse ensinamento extraordinário, não é? No que tange aos nossos sofrimentos. Então o Chico
E no Evangelho também fala, né? As vicissitudes da vida têm a sua origem em vidas passadas e na vida presente. E a gente percebe que a maior parte dos nossos sofrimentos, ela ocorre na vida presente. E uma delas é essa, a pessoa antes não tinha nada, agora que possui alguma coisa, fica escravo daquilo que possuiu. E passa a sofrer por causa disso. É aí que surgem as doenças e os sofrimentos. Fica aí para a nossa reflexão. Então, para amanhã também vai ser muito bom. Amanhã a gente vai falar sobre o elitismo na doutrina espírita. É uma parte dessa que eu mais gosto. O elitismo todas as casas, quase todas as casas espíritas estão contaminadas por esse vírus, por essa bactéria, pior que um câncer, não é? Que tem a sua raiz no orgulho do homem, no egoísmo do homem. Porta de entrada para os espíritos obsessores, para os contrários, como dizia Chico. Então, não vamos deixar de presenciar amanhã, através do culto, esse item que fala sobre o elitismo na doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe a todos.